Seja bem-vindo ao treinamento de encoders rotativos. Apresentaremos o princípio de operação dos encoders incrementais absolutos, construção e componentes principais, tipos de sinais elétricos e interfaces para comunicação com o sistema de controle, terminologia, onde podemos aplicar e também como entender nossas chaves de código para assim especificarmos o encoder ideal para cada aplicação. O que é um encoder rotativo? Encoders rotativos são dispositivos de sensoriamento que convertem o movimento de rotação de um eixo em sinais elétricos. São acoplados a eixos motores e utilizados em larga escala na automação industrial para aplicações de medição de velocidade, monitoramento de sentido de rotação do motor e também para controle de posicionamento angular e linear. O encoder rotativo pode ser classificado como incremental ou absoluto, dependendo do seu princípio de funcionamento e aplicação. Quando temos de definir um encoder para uma aplicação, um ponto importante é como será feita a fixação mecânica entre o encoder rotativo e o eixo motor, no qual ele terá de ser acoplado. É aqui que entra a definição do tipo de eixo que o encoder deve possuir. Existem basicamente três opções, que são eixo sólido, eixo vazado e eixo semi-vazado, conforme ilustrado nas fotos. Vamos começar pelos encoders de eixo sólido, que podem ser identificados em nossos catálogos pelo termo Solid Shaft. O eixo sólido do encoder pode possuir diferentes diâmetros e comprimentos conforme opções de cada família de produtos. E para fixar este tipo de encoder com o eixo do motor, precisamos de um acoplamento. Os acessórios chamados acoplamentos elásticos possuem a função de unir o eixo sólido do encoder ao eixo do motor, e em função de sua elasticidade e tolerâncias mecânicas, possui a função também de absorver e minimizar os efeitos de desalinhamento e vibrações do eixo do motor sobre o eixo sólido do encoder, garantindo assim uma maior durabilidade do encoder na aplicação. Os acoplamentos podem ser fornecidos em diferentes materiais e a diferentes modelos, onde o que varia entre eles é basicamente as tolerâncias permissíveis de desalinhamento e a velocidade máxima de rotação, pois alguns são projetados para velocidades menores e outros para velocidades maiores. Os encoders de eixo sólido possuem diferentes tipos de flange para acoplamentos e fixação. A servo ou simproflange é mais comum para encoders com eixos de diâmetros menores, como os de 6 mm. Já a clamping flange é mais comum em encoders com eixos de diâmetros maiores, como 8 e 10 mm. O tipo de flange normalmente varia de acordo com o diâmetro do eixo e da família de encoders, podendo ser visualizado em nossos datasheets. Podemos ver no exemplo nossa família de encoders TVI 58, que possui tipos de flange que variam de acordo com o diâmetro do eixo escolhido. Os chamados encoders de eixo vazado podem ser identificados em nossos catálogos pelo termo hollow shaft e possuem um furo passante no meio do encoder, através do qual ele é encaixado e fixado ao eixo do motor. Já os chamados encoders de eixo semi-vazado podem ser identificados em nosso catálogo pelo termo Recessed Hollow Shaft e também possuem um furo para encaixe e fixação ao eixo do motor, porém este não é totalmente passante. Este tipo de encoder possui um acessório que já o acompanha, chamado de Torque Rest, o qual é acoplado na flange do encoder e deve ter sua ponta fixada no motor para prevenir que o encoder rotacione juntamente com o eixo. Na figura apresentada, é possível visualizar mais facilmente a diferença entre os encoders de eixo vazado e semi-vazado. Percebam que neste exemplo de encoder com eixo semi-vazado, o furo é fechado quase que no meio do encoder, tendo profundidade de 21 mm, enquanto no encoder de eixo vazado, o eixo pode atravessar completamente o encoder, tornando a fixação um pouco mais simples e flexível. Vamos conhecer agora como funcionam os encoders incrementais. Os encoders incrementais geram sinais elétricos em sua saída conforme seu eixo é rotacionado. A especificação de sua precisão e resolução é dada em função do número de pulsos por revolução. Por exemplo, se especificamos um encoder incremental de 360 pulsos por revolução, significa que em uma volta completa de seu eixo, ele nos dará 360 pulsos. Se o encoder for de 1024 pulsos por revolução, em uma volta completa do eixo, ele nos dará 1024 pulsos por revolução e assim por diante. A Pepperfux possui encoders incrementais com resolução que podem chegar até 50.000 pulsos por revolução.
Encoders incrementais com princípio de funcionamento óptico. Os encoders incrementais com princípio de funcionamento óptico possuem um disco com ranhuras acoplado em seu eixo. Um conjunto óptico formado por LED e lentes é responsável por fazer a leitura destas ranhuras à medida em que há rotação em seu eixo. O sinal proveniente deste conjunto óptico é então convertido em sinal elétrico e disponibilizado na saída do encoder. O disco com ranhuras pode ser feito de plástico, vidro ou metal, e a quantidade de ranhuras determinará a quantidade de pulsos por revolução do encoder incremental. Encoders incrementais com princípio de funcionamento magnético. As séries MNI-20 e MNI-40 representam encoders incrementais com princípio magnético da Pepper-Fuchs, que possuem um disco magnético separado da parte eletrônica e, com isso, efetuam uma medição totalmente sem contato. O disco magnético codificado possui um eixo vazado e deve ser acoplado ao eixo do motor. Conforme o eixo motor rotaciona, a direção do campo magnético é alternada e um sensor especial alinhado ao disco é responsável por ler estas variações do campo magnético do disco e fazer a conversão em sinais elétricos que são disponibilizados na saída do encoder. Canais de saída. O encoder incremental, seja ele de princípio óptico ou magnético, pode apresentar até 6 canais de saída, que são o canal A, que gera pulsos elétricos conforme o eixo do encoder é rotacionado. Por exemplo, se o encoder possui resolução de 360 pulsos por rotação, ao completar uma volta no eixo, a saída elétrica do canal A terá enviado 360 pulsos. Temos também o canal B, que gera a mesma quantidade de pulsos elétricos que o canal A, porém, o sinal do canal B tem um deslocamento de 90 graus em comparação com o sinal do canal A. Este deslocamento serve para que possamos identificar o sentido de rotação do eixo motor. Se o eixo estiver girando em sentido horário, sempre teremos o sinal do canal A chegando primeiro para o PLC. Já se o eixo estiver girando no sentido anti-horário, é o sinal do canal B que chega primeiro ao PLC. Vale esclarecer que os canais A e B são independentes e cada um ocupará uma entrada distinta no PLC. Em resumo, os canais A e B são utilizados em conjunto em aplicações onde é necessário saber o sentido de rotação do eixo. E por último, temos o canal 0, também conhecido como Z. Este canal marca a referência do ponto zero do encoder e envia um pulso elétrico sempre que o eixo do encoder completar uma volta. E, portanto, através dele é possível saber o número de voltas dado pelo eixo do motor na aplicação. Canais de saída invertidos. Os canais de saída A barra, B barra e 0 barra são 3 canais adicionais que enviam sinais simultaneamente com os canais A, B e 0 padrão, porém são sinais invertidos. Estes sinais de saída também podem ser conectados ao controlador e são utilizados especialmente para identificar possíveis ruídos na transmissão dos sinais do encoder. Configurações elétricas. Os encoders incrementais apresentam diferentes tipos de configurações elétricas. Há diferentes faixas de tensão de alimentação disponíveis: 5 volts, 4,75 a 30 volts e 10 a 30 volts, todos em corrente contínua. A tensão de alimentação selecionada deve ser compatível com a tensão disponibilizada pela entrada do controlador no qual o encoder será conectado. Também possuímos diferentes opções de sinais de interface de saída elétrica, as quais detalharemos em seguida. Saídas a transistor push-pull, PNP/NPN. Nas saídas push-pull, o encoder pode trabalhar tanto em lógica PNP quanto em lógica NPN. A saída push-pull normalmente é aplicada quando trabalhamos com tensão de alimentação entre 10 a 30 volts em corrente contínua, normalmente no padrão 24 volts. Esta saída também pode ser chamada de saída HTL, que é um termo comum utilizado por alguns concorrentes. Saída com interface RS422, Line Driver. Na saída com interface RS422, também indicada em nossos catálogos como Line Driver, trabalhamos com tensão de 5 volts. Este tipo de interface possui como característica uma maior imunidade contra ruídos e é recomendada também em aplicações onde há longos comprimentos de cabo entre o encoder e a entrada do controlador. Esta interface é compatível com encoders de saída no padrão TTL, que também são comuns em nossos concorrentes.
A tensão de alimentação do encoder, quando trabalhamos com esse tipo de interface RS422, normalmente também é de 5 volts. Porém, há famílias de encoder que possuem modelos que podem ser alimentados em 10 a 30, mas com a saída RS422 em 5 volts. Essa informação deve ser observada nos nossos datasheets no momento de fazer a especificação do encoder. Saída com sinal seno-cosseno. Na saída com sinal seno-cosseno, ao invés de o encoder gerar simples pulsos de tensão, formando um sinal digital de onda quadrada, o encoder gera um sinal analógico que forma uma onda senoidal para representar os incrementos, neste caso, chamados de períodos. Desta maneira, nos encoders seno-cosseno, não falamos em simples pulsos ou incrementos por revolução, mas sim períodos por revolução. Este tipo de saída, em geral, é utilizado para aplicações que envolvam segurança. Uma vez conhecido o princípio de funcionamento, conceito de canais de saída e tipos de configurações elétricas, detalharemos agora a chave de código dos encoders incrementais da Pepperfuchs. Para melhor entendimento, vamos dividir o código do encoder incremental em 3 grupos. No primeiro grupo alfanumérico do código, temos a indicação da série do encoder, qual seu tipo de eixo, o diâmetro externo do invólucro e, por último, a indicação de versão padrão, representada pela letra N, ou a indicação de alguma versão especial do encoder, como versão para atmosfera explosiva, versão higiênica para o segmento de alimentos e bebidas, entre outras. No segundo grupo, temos a indicação das dimensões do eixo, o tipo de conexão, se cabo ou conector, a indicação de saída de conexão, que pode ser axial, que é quando o cabo ou conector fica na parte traseira do encoder, ou radial, que é quando o cabo ou conector fica na parte lateral do encoder. Temos também a indicação de quantos canais de saída o encoder possui, qual sua tensão de operação e, por fim, a letra N ou alguma outra letra, que pode indicar qualquer característica especial em alguns casos. No terceiro grupo do código, teremos a indicação da quantidade de pulsos por revolução, ou períodos por revolução, no caso dos encoders com saída seno-cosseno. Temos aqui o exemplo da chave de código completa de um encoder da série TVI58, onde é possível especificar o encoder em função das características desejadas para a aplicação. Veremos agora algumas aplicações típicas para os encoders incrementais. Os encoders incrementais são muito utilizados para monitoramento de aceleração e velocidade dos motores. O encoder vai acoplado ao eixo do motor e, através da velocidade na qual ele gera os pulsos em sua saída, é possível saber se o motor está ou não dentro da velocidade correta para sua aplicação. Controle de posicionamento em elevadores comerciais. Encoders incrementais também são muito utilizados em aplicações de controle de posicionamento em elevadores comerciais. Neste caso, o encoder é acoplado ao eixo do motor do elevador e, de acordo com a contagem dos pulsos que ele fornece em sua saída, é possível saber em qual andar o elevador se encontra no prédio. Controle de deslocamento e velocidade em esteiras transportadoras e máquinas de envase. Através da contagem de pulsos dos encoders incrementais, também é possível controlar deslocamento em esteiras transportadoras e máquinas de envase. Neste caso, o encoder instalado diretamente no eixo do motor é responsável por enviar os pulsos gerados pela rotação, que são interpretados pelo controlador, que efetua a parada da esteira no momento exato para o envase. Monitoramento da rotação em turbinas na geração de energia eólica. Os encoders incrementais podem e são amplamente utilizados no segmento de geração de energia eólica. Quando direcionados para este tipo de aplicação, o encoder geralmente se localiza instalado diretamente na parte traseira do eixo do gerador, tendo como principal objetivo informar, em função da rotação, a velocidade em que se encontram as pás da turbina. Vamos conhecer agora os encoders absolutos e como eles funcionam.
Os encoders absolutos não geram simples pulsos elétricos como os incrementais, mas sim códigos de valores únicos e específicos para cada posição de seu eixo conforme rotacionado. A sua resolução é definida em bits, onde quanto maior a quantidade de bits que compõem o valor do código de saída, maior sua precisão e resolução para a aplicação. A principal diferença entre os encoders absolutos e os encoders incrementais é que, devido ao fato de os encoders absolutos gerarem um código único a cada posição de seu eixo, ele não perde a referência. Por exemplo, em caso de uma queda de energia na máquina, quando esta for reestabelecida, o eixo do encoder estará indicando exatamente a mesma posição que se encontrava antes da queda de energia. Assim, não há necessidade de trazer a máquina para um ponto de referência ou home position para colocá-la novamente em funcionamento. Há algo que já seria necessário caso um encoder incremental fosse aplicado no lugar do absoluto. As suas características fazem com que o encoder absoluto seja ideal para aplicações envolvendo controle de posicionamento, já não sendo indicado para aplicações de monitoramento de velocidade e aceleração. Encoders absolutos são classificados em duas versões, conhecidas como single turn, ou encoder de única volta, e multi-turn, ou encoder multivoltas. Princípio de funcionamento dos encoders single-turn. Os encoders absolutos single-turn fornecem um determinado número de códigos dentro de uma volta. Quanto maior a quantidade de bits que compõem o valor do código de saída, maior será sua precisão e resolução para a aplicação. A resolução máxima para o encoder single-turn é de 16 bits, onde o encoder irá gerar 65.536 códigos de valores diferentes dentro de uma volta de 360 graus. Apenas para termos uma ideia da resolução neste caso, teríamos o valor do código de saída deste encoder sendo atualizado a cada 0.005 graus. Após completar uma volta no eixo, o valor do código de saída do encoder é zerado e ele começa a repetir os valores. Com base nisso, os encoders absolutos single-turn se tornam ideais apenas para aplicações que envolvem o controle de posicionamento dentro de uma volta, ou seja, com range de 0 a 360 graus. Encoder single-turn de princípio óptico. Os encoders absolutos single-turn de princípio óptico possuem um disco com ranhuras acoplado ao seu eixo, similar aos encoders incrementais. A diferença é que o disco dos encoders absolutos single-turn possui não somente uma linha de ranhura, mas várias linhas formando camadas. Basicamente, a quantidade de linhas de ranhura presentes no disco corresponderá à quantidade de bits que formarão o código de saída. Ou seja, se a resolução de um encoder single-turn é de 13 bits, significa que haverá 13 linhas de ranhuras no disco. Um conjunto óptico, formado por LEDs e lentes, é responsável por fazer a leitura destas várias linhas de ranhuras à medida em que há rotação no seu eixo. O sinal proveniente deste conjunto óptico, após a leitura das linhas de ranhuras, é então convertido em um valor de código independente para cada posição do eixo. O disco com ranhuras dos encoders absolutos single-turn é normalmente feito de vidro. Nesta figura, podemos visualizar de maneira mais clara a diferença entre o disco de um encoder incremental e o disco de um encoder absoluto single-turn. Encoders absolutos single-turn de princípio magnético. Os encoders absolutos single-turn de princípio magnético, por sua vez, trabalham com ímãs fixados ao seu eixo e possuem um sensor de efeito Hall responsável por fazer a leitura do campo magnético gerado e, em conjunto com o processador interno, converter o sinal de campo magnético no código a ser enviado na saída do encoder para indicar a posição do eixo, conforme o mesmo for rotacionado. A resolução dos encoders de princípio magnético também é definida em bits e a estrutura do código gerado na saída do encoder é exatamente igual à dos encoders de princípio óptico, ou seja, a única diferença se dá na construção e princípio de geração do sinal. A grande vantagem dos encoders de princípio magnético sobre os encoders de princípio óptico se dá na robustez, uma vez que sua construção é muito mais simples e requer menos componentes, além desses componentes serem também mais resistentes do que os utilizados nos encoders ópticos. Princípio de funcionamento dos encoders multi-turn. Os encoders absolutos multi-turn são encoders que, além de dar a posição do eixo dentro de uma volta, como single-turn, também possuem um sistema interno
para fazer a contagem do número de voltas que o eixo está dando na aplicação. Desta maneira, o valor do código de saída não é totalmente zerado ao completar uma volta e a medição continua. Isso faz com que este tipo de encoder seja ideal para aplicações de controle de posicionamento, onde o eixo dá mais de uma volta e a informação da posição não pode se zerar ou se repetir a cada volta completada pelo eixo. A resolução dos encoders multi-turn também é definida em bits. Neste caso, teremos o número de bits single-turn que indicará a resolução de posicionamento dentro de uma volta e, somado a ele, teremos adicionalmente o número de bits multi-turn que indicará a quantidade máxima de voltas que o encoder contabilizará sem repetição dos valores de código de saída. A resolução máxima de um encoder multi-turn, em geral, pode chegar a até 30 bits, soma do número máximo de bits single-turn, que é 16, com o número máximo de bits multi-turn, que pode ser de até 14. Quanto o número limite de voltas é atingido, o valor do código de saída do encoder é completamente zerado e ele vai começar a repetir os códigos. Encoder multi-turn de princípio óptico. A construção de um encoder absoluto multi-turn de princípio óptico basicamente consiste de um disco com várias camadas ranhuradas e um conjunto óptico exatamente igual ao encoder single-turn óptico. Porém, somamos a isso um sistema de engrenagens responsável por gerar a contagem do número de voltas do eixo do encoder, como pode-se observar nas fotos. Encoder multi-turn de princípio magnético. Já a construção de um encoder absoluto multi-turn de princípio magnético basicamente consiste da mesma estrutura e tecnologia do encoder magnético single-turn, mas para fazer a contagem de voltas, neste caso, é adicionado um outro sistema de sensoriamento chamado de sensor Vigan. Podemos perceber que a construção do encoder multi-turn de princípio magnético é muito mais simples se comparada à construção do encoder multi-turn de princípio óptico, principalmente por possuir menos elementos e não necessitar do sistema de engrenagens para fazer a contagem de voltas. Vamos conhecer agora os tipos de interface de saída disponíveis para os encoders absolutos. Diferentemente dos encoders incrementais, que na maioria das vezes geram simples pulsos de tensão, os encoders absolutos, devido ao fato de fornecerem um valor de código específico composto por vários bits, trabalham geralmente com o conceito de comunicação em rede. Desta forma, a interface de saída deverá ser basicamente definida em função do tipo de rede que o cliente possui no controlador. A linha de encoders absolutos ópticos e magnéticos da Pepperfuchs é bem ampla e possui modelos capazes de se comunicar com basicamente todos os principais protocolos de redes adotados atualmente nas aplicações da indústria. Temos encoders para comunicação em rede ASI, DeviceNet, CAN-Open, Profibus-DP e os protocolos industriais baseados em Ethernet, tais como Ethernet IP, TCP/IP, Profinet, PowerLink e EtherCAT. Além das versões para comunicação com redes industriais vistas no slide anterior, também existem encoders com outros tipos de interface de saída, como a SSI, que significa Interface Serial Síncrona, e é muito encontrado em inversores de frequência. Nestas aplicações com inversor de frequência, há uma porta SSI no inversor, na qual o nosso encoder absoluto single-turn ou multi-turn é conectado e envia diretamente para o inversor as informações e feedback de posição do eixo do motor que está sendo controlado por ele. Temos também os encoders absolutos single-turn e multi-turn com sinal de saída analógica, onde o encoder fornece um sinal de corrente ou tensão que varia de maneira proporcional conforme a posição de seu eixo é alterada. Por último, temos a interface paralela, que não é muito comum nas aplicações atuais, mas trata-se de uma alternativa para aplicações onde não temos uma rede industrial ou porta SSI no controlador. Na interface paralela, o encoder absoluto possui várias saídas push-pull, onde cada uma representa o valor de 1 bit no código de saída do encoder. Por exemplo, o encoder single-turn de interface paralela com resolução de 13 bits terá 13 saídas push-pull que deverão ser conectadas aos cartões de entrada do controlador. Dentro do controlador deverá ser feita uma lógica para ler o sinal destas 13 entradas e compor o código enviado pelo encoder para saber exatamente em que posição o eixo do encoder encontra-se. Assim como foi feito com os encoders incrementais, para melhor entendimento, vamos dividir o código do encoder absoluto em 3 grupos.
No primeiro grupo alfanumérico do código, temos a indicação do protocolo ou interface do encoder absoluto, qual o seu tipo de eixo, em seguida a letra S, para indicar se ele é single turn, ou a letra M, para indicar se ele é multi-turn, o diâmetro externo do invólucro e, por último, a indicação de versão padrão representada pela letra N ou a indicação de alguma versão especial do encoder, como versão em aço inox ou para atmosfera explosiva, por exemplo. No segundo grupo, temos a indicação das dimensões do eixo, o tipo de conexão, se cabo, conector ou compartimento de terminais, a indicação de saída de conexão, que pode ser axial, que é quando o cabo ou conector fica na parte traseira do encoder, ou radial, que é quando o cabo ou conector fica na parte lateral do encoder. Também temos a indicação de alguma opção de funcionalidade especial, dependendo da família do encoder, a indicação do padrão de codificação binário ou gray e a indicação de alguma outra característica especial, quando disponível. No terceiro grupo de código, teremos a indicação da resolução, composta pelo número de bits single turn e número de bits multi-turn. Além do padrão de chave de código detalhado nos slides anteriores, temos também a chave de código dos encoders absolutos magnéticos da série ENA, que segue um padrão de codificação mais atualizado. Neste caso, o código do encoder sempre começa com ENA, seguido de seu diâmetro externo. Informações como o diâmetro do eixo, se é sólido ou semivasado, se ele é single turn ou multi-turn, resolução, tipo de conexão, protocolo, entre outras, são detalhados no meio do código do encoder e o tipo de conexão é indicado no final, como podemos observar neste exemplo. Veremos agora algumas aplicações típicas para os encoders absolutos. Controle de posicionamento em mesas e elevadores industriais. Controle de posicionamento linear em pontes rolantes e transportadores aéreos. Controle de posicionamento linear e angular em máquinas de pátio para o segmento de mineração. Máquinas para o segmento de papel e celulose para controle de posição e sincronismo dos rolos por onde passa o papel. Controle de posicionamento em prensas hidráulicas de grande porte. E controle de posicionamento linear e angular em máquinas para o setor portuário, como guindastes e equipamentos de manuseio de containers.